Olá, bom dia para você. Com as baixas temperaturas do inverno e pouca luz solar, as doenças de pele aparecem com mais frequência. A psoríase é um exemplo disso. Uma doença de pele crônica, inflamatória, que não é contagiosa. A psoríase tem um componente genético e afeta de 1 a 3% da população mundial. Ainda não existe cura para a doença, mas ela tem vários tratamentos e a luz do sol pode ajudar muito. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre dermatologia. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas dúvidas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da Cultura, o cemais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a doutora Denise Steiner, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Denise, muito obrigada por aceitar o nosso convite e voltar, viu? É um prazer estar aqui com vocês, principalmente um assunto tão interessante. Muito obrigada mesmo, agradecemos muito. Olha, a psoríase é uma doença inflamatória e crônica da pele. Não é infecciosa nem contagiosa e pode se manifestar em qualquer pessoa. O tratamento da psoríase deve ser orientado por um dermatologista e varia de acordo com a apresentação da doença e o quadro do paciente. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, de 1 a 3% da população tem psoríase. Mas afinal, o que é essa doença com nome tão diferente? A psoríase hoje ela é considerada uma doença inflamatória crônica que pode acometer tanto a pele como também articulações, as unhas, tá? E também outros órgãos do organismo. Nós sabemos que o paciente tem uma suscetibilidade genética e associada a isso nós temos alguns fatores ambientais, como o estresse, as condições climáticas, o consumo de bebida alcoólica, o uso de determinadas medicações. Esses fatores, atuando naquela base genética que nós já comentamos, eles podem desencadear o início da doença. O tratamento da psoríase é oferecido na rede pública de saúde. Nós denominamos de tratamentos tópicos. Então, a base de cremes, pomadas, hidratação da pele, que é muito importante para a melhora da psoríase. Quanto mais úmida a pele, mais a psoríase melhora e quanto mais seca a pele, mais ela piora. E nós também podemos abrir mão de um tratamento à base da luz solar, que é a radiação ultravioleta, que nós chamamos de fototerapia. Agora, quando a psoríase é uma psoríase mais grave, aí nós já temos que usar medicamentos sistêmicos que são injetáveis ou tomados via oral e que já são drogas um pouco mais agressivas, com mais efeitos colaterais. Denise, como identificar, a psoríase? A gente olhando na pele, assim, o que chama atenção para a gente saber que é isso? Olha, ela é uma lesão assim bem evidente. Em geral fica vermelha e com muita descamação. Essa descamação chama atenção, tanto que existe um sinal que a gente fala sinal da vela, de tão espessa que é, parece uma vela branca espessa. Normalmente, para o especialista, dermatologista, é muito fácil, o diagnóstico é clínico por causa dessas características. Porém, de uma maneira geral, às vezes você tem dificuldades, por exemplo, pode haver um comprometimento só de couro cabeludo, pode haver um comprometimento só de unha, quando a unha descola e fica com algumas depressõezinhas, e pode, se for no pé principalmente, confundida com onicomicose, que é uma micose, né? Sim. Ela pode aparecer mais simplesmente só em cotovelos e joelhos, mas ela pode ser invertida e aparecer na área genital e axilas. Então, existem, e também as formas graves, onde você tem uma disseminação, às vezes inteirinha a pessoa fica avermelhada e descamando, que a gente chama eritrodérmica, e às vezes até com pústulas, aparecendo assim como se fosse uma infecção. E mesmo depois do tratamento, ela pode voltar? A pessoa vai ter sempre isso? Ela é uma das doenças assim interessantes até para você estudar, porque é uma doença que compromete a questão imunológica, é como se tivesse um desequilíbrio da forma do organismo reagir. E a pele, ela está acelerada, por isso ela está inflamada. Então, normalmente, se eu levaria um mês para uma célulazinha vir lá de baixo e trocar, no caso da psoríase, eu levo 4 dias, então está inflamado, acelerado. E ela é crônica, ela não é considerada uma doença nesse sentido que tenha cura. Sim. Então, você precisa, na verdade, identificar,
fazendo o diagnóstico, você então começa o tratamento, que vai sempre depender do que a pessoa apresenta clinicamente. Uma coisa importante hoje em dia em relação à psoríase mais grave, quando ela tem placas disseminadas ou quando ela é generalizada, é que ela tem uma associação com maior risco a infarte, a questões metabólicas importantes. Então, você tem que tratar essa pessoa, porque essa inflamação constante faz com que ela, na verdade, possa ter riscos maiores de saúde. Entendi. A gente falou sobre a questão genética, mas e o estresse, hein, que foi citado? Essa questão psicológica, ela pode influenciar também? Muito, isso é importantíssimo, porque a pessoa teria essa predisposição, mas eventualmente aquilo fica controlado e ela nem apresenta lesões. Mas caso ela tenha, às vezes, um estresse muito importante relacionado à vida pessoal, ao trabalho, ela pode desencadear, piorar por causa somente do estresse. Então, na abordagem da doença, é importante também que você tenha essa avaliação, que a pessoa se conheça e que ela, de alguma forma, tenha mecanismos de controle do estresse emocional. Então, como orientação, antes da gente ir para as perguntas, sempre que a pessoa perceber algum problema que pode vir a ser a psoríase ou qualquer outra, né? Qualquer outro problema de pele, sempre procurar um dermatologista que é a pessoa adequada, né, Denise? Sem dúvida, porque como é uma doença crônica, duradoura, que você pode ter outras repercussões, então é importante que você faça o diagnóstico e o tratamento e acompanhe. E é importante lembrar que a Sociedade Brasileira de Dermatologia dá toda uma atenção especial a essa doença. Existe até uma campanha, existem assim várias divulgações, e existe uma proximidade muito grande também com as associações de pacientes de psoríase. Então, existem no Brasil vários e vários serviços que atendem, de dermatologia, que atendem a psoríase e que, inclusive, de alguma forma, mesmo que você precise de um remédio bastante caro e, vamos dizer, sofisticado, esse serviço vai dar conta de te oferecer, se realmente for o caso desse tratamento. Muito bem, olha, de Lins vem a pergunta da Isabel Cristina, ela escreveu via Face. Ela diz o seguinte: eu gostaria de saber por que o meu filho apresenta manchas brancas no rosto. Ele já fez vários tratamentos com sabonetes, cremes hidratantes, pomadas, filtro solar infantil. Eu fiz de tudo, ela disse, mas sempre aparecem, geralmente nessa época do ano, deixando a pele ressecada. Olha, se é algo que está aparecendo e desaparecendo, o mais provável é que seja um quadro que a gente chama de pitiríase alba, que na verdade está relacionado um pouco a uma tendência a eczema, uma tendência à pele ressecada. Então é importante a hidratação. Agora, infelizmente, o ideal é que eu estivesse vendo, que eu pudesse ver, para saber se eventualmente é uma micose superficial, se eventualmente é até um começo de vitiligo. Então, infelizmente, não dá para fazer o diagnóstico realmente só de ouvir, precisa saber a idade, outras circunstâncias que estejam associadas. Mas se vai e volta, é bem provável que seja só mais relacionado ao ressecamento da pele. Nani, também pelo Facebook, escreve: creme anti-idade pode ser usado a partir dos 25 anos? Precisa de um dermatologista para indicar? Olha, Nani, o ideal é que você, pelo menos alguma vez, faça uma consulta com o dermatologista para ver um pouco, não só a característica da sua pele e poder cuidar da melhor forma, como também se você tem tendência a envelhecer mais num sentido. Algumas pessoas têm mais ruga de expressão, outras pessoas vão ter mais flacidez, enfim, isso você pode avaliar preventivamente. Então, a gente está envelhecendo sempre, a gente nasce e começa a envelhecer. Então, dependendo do tipo de creme, não há problema nenhum em utilizar com 25 anos, por aí, porque, na verdade, vários antioxidantes são preventivos, protegem sua pele, neutralizam um pouco a oxidação, os radicais livres e vão te ajudar. E sempre lembrar do filtro solar, naturalmente. Fátima Amaral da Silva diz o seguinte: a pele do meu rosto é muito sensível a hidratantes faciais. Às vezes irritam e o vermelho acaba virando mancha. Essas manchas desaparecem? Olha, provavelmente sim, se elas forem por causa de uma irritação. Então, isso que você falou é muito importante. Quando a pele é mais sensível, o hidratante precisa ser um hidratante que tenha substâncias que não irritem a pele. Por exemplo,
o ácido glicólico pode ser um hidratante, mas numa pele muito fina e sensível ele pode arder um pouquinho. Então, por isso que deve haver a adequação. O ácido hialurônico, óleos naturais, podem ser hidratantes interessantes para uma pele que é mais sensibilizada. A Maria Ângela diz o seguinte: existe algum cuidado especial para quem está fazendo quimioterapia? Olha, a quimioterapia, as mais variadas possíveis, ela sempre desgasta um pouco a pele. Então, a hidratação é fundamental. Também esses cremes que tenham vitamina C, vitamina E e os vários antioxidantes, porque o tempo todo você está desgastando a pele e há uma neutralização. Então, de uma maneira geral, cremes podem ajudar muito a pele quando você faz quimioterapia e até radioterapia também. O Daniel Santana diz que tem a pele muito branca. Qualquer sol que ele pega, ele diz, ele já fica com o rosto todo vermelho. Existe algum produto para melhorar isso? Olha, na realidade, quando a pele fica vermelha por causa do sol, é que ela já está sendo muito agredida. Então, não tem como mudar essa sua característica. Então, todos os dias é interessante que você utilize um filtro solar. Hoje, o filtro solar muitas vezes está associado a um hidratante, também está associado a outras vitaminas. Então, o ideal é que você tivesse um bom produto diário, com proteção pelo menos 30. Isso vai ajudar não só para não ficar vermelho, como também para a pele de uma maneira geral. A Adriana Figueiredo dos Santos diz que em todo o inverno, Denise, ela fica com o couro cabeludo muito irritado. Aparecem umas linhas na face, né? Parece até que ela trocou a pele do rosto. Ela fica com caspas demais e o cabelo também começa a cair. Pode ser alguma espécie de psoríase ou fungos. Ela diz que já tratou diversas vezes com um shampoo. Ela cita que é um tipo de shampoo, cetoconazol, é isso? Cetoconazol é uma substância antifúngica que você tem em alguns shampoos. Ela diz, mas sempre que eu fico com o emocional abalado, esse problema reaparece. O que eu devo fazer? Ela pergunta. Essa descamação intensa no couro cabeludo, que nós chamamos em geral de dermatite seborreica, mas que às vezes quando é muito grave, muito intensa, pode realmente ser a psoríase. Tem até um quadro chamado dermopsoríase, porque elas são bastante próximas, pode piorar com frio intenso, com mudanças bruscas de temperatura, com estresse, como a gente já falou. É importante que ela hidrate até esse couro cabeludo. Às vezes a pessoa fica passando shampoos que desengorduram muito e no frio isso pode ser contraproducente. Então, se tiver que usar um shampoo para dermatite seborreica ou mesmo para psoríase, associa também com um shampoo normal e passa, na verdade, um hidratante, uma máscara hidratante que pode contrabalançar um pouquinho. Agora, se o quadro é muito intenso, tem que procurar o dermatologista, porque às vezes você precisa de medicações via oral ou de loções com medicação para que você possa controlar esse quadro. A Andréia Lima é de Campinas. Ela diz, o meu bebê tem 4 meses. Há mais ou menos 2 meses, o meu cabelo começou a cair. Cai bastante no banho, quando eu penteio, ela diz, às vezes até mexendo nele. E às vezes os cabelos caem com a raiz. Essa queda será por conta da gravidez? Existe alguma vitamina que eu possa tomar para paralisar essa queda? Olha, é muito interessante sua pergunta, porque na realidade, na gravidez, em geral, o cabelo melhora e ele fica mais bonito e, na verdade, ele cai menos. Isso é uma questão ligada aos hormônios que aumentam muito na gravidez. Quando depois você tem o nenê e passam assim 3, 4 meses, todos os cabelinhos que estavam a mais no período da gravidez tendem a cair. Então você tem realmente uma queda de cabelo importante, geralmente 3 a 4 meses após o parto. E isso é natural e costuma retornar totalmente para a situação normal. A vitamina, ela pode ser indicada pelo seu médico. Na realidade, a biotina é muito interessante, a taurina, que é um aminoácido. Existem alguns componentes que podem ajudar. Mas esse tipo de queda de cabelo da grávida, né, pós-parto, geralmente melhora sozinho. E demora para voltar ao normal, Denise? Não, na verdade, por exemplo, começa a cair com 3, 4 meses e uns 2, 3 meses. O cabelo tudo é um pouquinho demorado, porque ele tem um ciclo e, na verdade, assim, ele não é de um dia para o outro que ele
volta ao normal. E é importante também lembrar que o dermatologista é o especialista que cuida do cabelo, porque hoje tem muita tricologia e aí, sabe, a pessoa fica assim um pouco confusa até quem ela deva procurar. Entendi. Vamos ver então uma informação para conferir se é verdade ou apenas um mito? Denise, não existem cremes que podem acabar de vez com a celulite. Isso é verdade ou é um mito? Olha, não existem cremes que possam acabar definitivamente com a celulite. A celulite é uma questão multifatorial, você tem o peso da pessoa influenciando, a questão hormonal influenciando, a genética influenciando, e os cremes ainda não têm um potencial de penetração e de ação suficientes para realmente fazer um tratamento completo. Em geral, você orienta exercício físico, boa alimentação orientada, com alimentos nutritivos, tentar controlar o peso, fazer atividade física que deve ser orientada também e, na verdade, tratamentos que existem vários, a radiofrequência, ultrassom e que podem, massagem, drenagem linfática e todo esse conjunto pode melhorar muito a celulite, mas curar... Não cura. É difícil, somente a mulher, né? A Thaís, também pelo Facebook, ela quer saber se a psoríase não é mesmo contagiosa. A psoríase não é contagiosa e às vezes existem algumas nuances da doença que são meio confusas. Na verdade, os quadros infecciosos, por exemplo, uma infecção de garganta, ouvido, qualquer uma, pode às vezes desencadear ou piorar a psoríase. Existe uma psoríase chamada psoríase gutata, que é relacionada a essa infecção inicial, mas isso não tem nada a ver com a doença em si e quando você tem aquelas manchas descamando, elas não contagiam outras pessoas. A Rosana diz que tem psoríase há muitos anos e ela diz, eu não consigo hidratar os meus cabelos, porque piora terrivelmente. O que eu posso fazer? Então, na verdade, ela tem que usar formulações, às vezes, que você tenha a possibilidade de hidratar e também, ao mesmo tempo, de tirar a descamação. Então, você vai colocar na formulação um ácido hialurônico e também um ácido salicílico. Então, ela tem que ser orientada pelo dermatologista para que ela possa escolher esse melhor creme e, ao mesmo tempo que ela hidrata, ela não piora a descamação. A Carla Maria quer saber se a psoríase afeta as unhas também. Como nós dissemos, às vezes, inclusive, a psoríase pode ser só nas unhas. E as psoríases graves, essas que têm muitas placas, muitas vezes comprometem as unhas também. A unha ela pode ficar amarelada, descolada, ela pode ficar com uns pontinhos depressivos, como se você tivesse colocado um alfinetinho em vários pontos. Então, são alterações exclusivas da psoríase, mas muito difíceis, às vezes, de serem identificadas. Anita Camargo diz, eu perco muito cabelo e também aparecem algumas, como se fossem acnes no couro cabeludo. Já usei alguns shampoos recomendados, mas sempre recomeça esse ciclo. O que pode estar acontecendo, Denise? A gente viu aqui que existem muitas perguntas relacionadas a essa dermatite do couro cabeludo. Algumas vão para o lado de ter espinhas, a descamação é mais importante. Então, a gente percebe nitidamente que isso é difícil de resolver. Por quê? Porque existe uma predisposição e porque vários fatores que estão presentes na sua vida no dia a dia influenciam. Então, você precisa ser tratada como um todo, avaliada, ver para que lado isso está ocorrendo, se existe uma alteração hormonal, por exemplo, se a questão emocional está sendo muito importante naquele momento e você precisa ser tratada globalmente. O cabelo, a gente achava antes que não caía por causa dessa situação, mas hoje há estudos que mostram que essa inflamação, essa coceirinha, essas espinhas, tudo isso ficam provocando o folículo e pode haver uma queda relacionada. Muitas perguntas, viu, Denise? A Thaís, ela quer saber o seguinte, a minha filha tem 1 ano e 6 meses, ela tem algumas bolinhas pequenas na parte de cima da mãozinha dela, perto dos dedos. Pode ser alguma coisa séria?
Olha, crianças pequenininhas, elas têm às vezes doenças assim específicas. Isso precisa ser avaliado. Eu acredito que não seja. Às vezes, não tão jovem, ela pode ter uma verruguinha que seja viral, então precisa ser vista. Ela pode ter uma lesãozinha que chama molusco contagioso, que também é um vírus que às vezes compromete as crianças. E outras situações, como líquen nítido, que também são umas bolinhas. Às vezes tem questões associadas aos quadros alérgicos, ao atópico. Então, infelizmente, ela precisaria ser avaliada para realmente definir se não existiria problema. Olha, uma pergunta importante. A Gabi, ela disse, meu pai tem psoríase severa. Já fez vários tratamentos e os remédios são muito caros. Existe tratamento gratuito na rede pública para esse problema? Existe. É lógico que não há uma grande facilidade, essa pessoa ela precisa ser cadastrada nesses serviços públicos, vamos supor, o Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, ela vai ser cadastrada, ela é diagnosticada e avaliada. Esses tratamentos que são chamados tratamentos biológicos, os remédios são caríssimos realmente, eles são muito eficazes, mas eles também têm uma série de efeitos colaterais. Então, há necessidade de se fazer exames e ver exatamente a indicação e as contraindicações. Uma vez definido que é aquele medicamento, sim, o Estado facilita isso, na verdade, você tem gratuitamente isso e vai seguir tratando nesse serviço. A Marildo Nascimento diz, quando eu ando muito, eu fico com assaduras nas partes íntimas, no meio das pernas, chega a ficar em carne viva e dói muito. Eu lavo continuamente porque fica uma coisa estranha na pele. O que pode ser isso? Olha, muitas vezes isso é piorado pelo atrito. Então, há necessidade de você, vamos supor, emagrecer em algumas situações. Outras, você tem também uma irritação ao tecido que está encostando. Então, sempre o ideal é a roupa íntima de algodão e branca, de preferência. Então, precisa identificar se está mais relacionado a algo alérgico que está encostando na sua pele ou se, na verdade, é só o atrito que está machucando mesmo. E aí você tem que usar hidratantes, calmantes e procurar, na verdade, quanto mais você lava, às vezes mais você desengordura a pele e lembrar que a pele ela tem uma proteção natural. Então, às vezes não é a solução você ficar lavando, principalmente raspando com buchas, porque pode até piorar. Piorar o problema. Muito bem, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, hein? Hoje o nosso tema é dermatologia. Continue enviando a sua dúvida. Até já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é dermatologia e quem está tirando suas dúvidas é Denise Steiner, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Denise, o Luiz Roberto diz que tem alopécia. Ele diz que perdeu as sobrancelhas, os pelos do peito, costeletas e ficou com um buraco na nuca. A médica já tentou de tudo e não teve sucesso. Alopécia por estresse não tem cura? Olha, nós damos o nome de alopécia a vários tipos de queda de cabelo. Esse que ele está falando é a alopécia areata, que é também uma doença autoimune e que, na verdade, pode estar muito associada ao estresse. Certamente é importante o controle do estresse, mas a gente faz infiltrações de corticoide, às vezes a gente até dá corticoide por via sistêmica por um período para ver se controla. Existe um outro tratamento também que você passa uma substância para provocar uma irritação e provocar o cabelinho. Então, realmente é difícil, principalmente quando acomete sobrancelhas e pelos do corpo, mas tem que se continuar tentando porque, pelo menos, essa alopécia não é cicatricial. O folículo, a raizinha do pelo está lá e, em determinado momento, pode até voltar. O Wilson, que é de Santo André, tem o mesmo problema. Ele tem alopécia areata, ele tomou corticoide, que você sugeriu, durante 5 anos e parou. Agora ele está fazendo crioterapia. Isso. E não está resolvendo também. Existem casos muito difíceis, a gente também até pede para associar, às vezes, uma terapia, se for possível, e precisa de um acompanhamento constante. É lógico que o corticoide, ele tem o seu, você tem que racionalizar para não usar, às vezes, um tempo muito grande, enfim, mas tem que continuar tentando. Existe uma outra técnica de sensibilização, que você sensibiliza a pessoa e depois começa a usar uma substância especial para provocar. É interessante que ele
fale com a dermatologista ou procure serviços públicos também. E nós temos também vários grupos de apoio aos pacientes com alopecia areata, que nós chamamos de GRAPs. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem essa preocupação de tentar também dar uma orientação, sabe, assim, um apoio, porque às vezes esses pacientinhos, eles precisam trocar ideias. Então, se ele quiser informações sobre isso, ele pode acessar o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? Você pode lembrar para a gente? É www.sociedadebrasileiradermatologia.com.br. Olha só para encerrar rapidamente, só para conversar lá com o Edgar, que é de Ibicoara, na Bahia, o que fazer para acabar com as caspas do cabelo? Olha, não tem como acabar com a caspa do cabelo. A caspa, na verdade, é como se fosse assim uma troca mais acelerada, né, da descamação do couro cabeludo. Então, não há como acabar. A gente controla com shampoos, ou com ácido salicílico, ou com cetoconazol. Deve ser orientado pelo dermatologista, mas às vezes é necessário um tratamento mais intenso, até via oral por um período, para que você possa ficar sob controle um período mais prolongado. Denise Steiner, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, muito obrigada por sua presença. Recebemos muitas perguntas, foi muito importante e bacana o programa. Obrigada. Viu? Eu que agradeço a oportunidade, porque eu acho fundamental o que vocês fazem de orientação à população. Até breve, hein? Até breve. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8h em ponto e o nosso tema será Direito Imobiliário. Bom dia, até amanhã.